Santo é o Senhor, aleluia, glorioso Deus, maravilhoso Deus, digno de ser adorado. Oh, aleluia, te pertence, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, tu és digno de ser adorado, Senhor, aleluia, maravilhoso Deus. Santo és tu, Senhor, tu és santo, aleluia, glorioso Deus, aleluia. Santo é o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Glorioso Deus, aleluia. Nós estamos aqui já reunidos e eu já estou aqui chorando com a santa expectativa de ver milagres acontecerem nessa noite na minha vida, através da minha vida. Lógico, a gente quer ser um instrumento nas mãos do Senhor. Boa noite, igreja do Senhor, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui reunidos nessa noite para orar, mas principalmente adorar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso coração. Quando nós paramos, para ouvir a palavra do Senhor, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos dando atenção ao Senhor, nós estamos largando tudo para poder estar na presença do Senhor. Aleluia, isso é maravilhoso demais, é glorioso. Glória a Deus, é uma oportunidade única, É um momento que não volta. Daqui adiante não volta, glória a Deus. Então sejam todos muito bem-vindos a esse tempo de oração, para esse tempo de comunhão, tempo de estarmos diante da presença do Senhor, diante do trono do Senhor, que o Espírito Santo de Deus encontre em mim e em você, em cada um que está aqui e que vai chegar depois, encontre o coração aberto, sensível e rendido, preparado para receber aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos ter a graça de sentir a presença de Deus, o mover, a presença de Jesus, a doce presença de Jesus e o Espírito Santo neste lugar onde nós estamos, porque nós sabemos, nós cremos absolutamente, com toda certeza absoluta que Ele está aqui, mas é tão glorioso quando Ele concede essa graça, essa sensibilidade da gente sentir, realmente sentir e poder até mesmo quase que tocá-lo. Isso é maravilhoso, essa sensibilidade. Então que essa sensibilidade venha sobre você, que você seja envolvido e possa sentir a presença, a doce presença de Jesus te envolver durante essa live. Em nome de Jesus, eu verdadeiramente oro e peço isso sobre cada casa, cada coração que está aqui conectado nessa hora, nesta live. Em nome de Jesus. Ouvir a voz de Deus é algo maravilhoso, é um desejo, que todos nós temos. O ser humano tem esse desejo. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Eu digo, que esse é um desejo universal e ele é legítimo. É o próprio Deus que coloca essa fome e essa sede em nós. Mas só que para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ter algumas atitudes que às vezes esquecemos no nosso dia a dia. Mas hoje o Senhor vem até nós para nos dizer o que nós precisamos para ouvir a voz dEle, para sermos direcionados e encaminhados por Ele. Aleluia, o Senhor é maravilhoso, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós precisamos de algumas coisas, para poder, algumas posturas e algumas atitudes. Tem a ver com postura e com atitudes isso. Nós precisamos de quietude, atenção e coração ensinável. Jesus hoje vem aqui, através do Espírito Santo, nos ensinar sobre isso, viu? Então guarde bem isso no seu coração. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos de quietude, de atenção e de um coração ensinável, porque existe um barulho interno que está sempre ali, dizendo que tem algo urgente para a gente poder fazer, mas quando a gente verdadeiramente vê essas coisas, elas são totalmente desnecessárias. Mas muitas vezes é esse barulho interno que impede a gente de discernir
a voz do Senhor e a gente perde a direção que o Espírito Santo está dando. E isso se chama o quê, gente? Ansiedade. É a ansiedade que faz isso. E através dessa ferramentazinha aí, ó, chamada ansiedade, nós somos roubados. Somos roubados. Rouba a nossa paz, a nossa tranquilidade, a felicidade, a alegria, rouba tudo. A gente é saqueado mesmo, né? Mas a Bíblia, a nossa Bíblia, ela é a nossa bússola. Pega a sua Bíblia, né, e diga, ela é minha bússola. Ela que aponta sempre para o norte, que é a vontade soberana de Deus. Tá aqui, ó. Deus sabe. Verdadeiramente Ele sabe. E o Espírito Santo, ele é o nosso controle, né, de voo, digamos assim, o piloto que está ali nos guiando com segurança nessa caminhada de fé, porque é pela fé. E sem eles, nós perdemos o rumo e ficamos desorientados e acabamos aí tentando viver pelo que vemos, viver por vista, né? Ou seja, pelo aquilo que nós estamos realmente, verdadeiramente olhando. Então, nós fomos chamados para viver pela fé, não é por vista. Então hoje o Senhor nos chama para ouvir dele mesmo. Ele mesmo diz para nós, lá em Salmo 46:10, hoje o Senhor nos chama para ouvir dele mesmo. E ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Então nós vamos nos render para ouvir, queremos nos calar diante do Senhor, abrir o nosso coração e dizer como está escrito lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 10. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, a tua serva ouve. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas eu já posso sentir a presença dele aqui neste lugar. Aleluia, essa atmosfera está tomada da presença do Senhor neste lugar. Aleluia, onde a palavra dele está sendo declarada. Glória a Deus, aleluia, com verdadeiro desejo, de que ele se manifeste, de que ele se faça presente, de ver os feitos do Senhor, os milagres do Senhor, ele se manifesta, aleluia, glória a Deus. Vamos orar nessa hora. Nós te agradecemos, Pai. Senhor, tu está neste lugar, sabemos que os teus ouvidos estão, Senhor, atentos à oração que se faz neste lugar, Pai. Deus amado, que as tuas mãos estão estendidas para abençoar o teu povo. Nós nos rendemos na tua presença nessa hora, Senhor, em gratidão. Nós te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade, pela tua presença e por cada vida que o Senhor trouxe até aqui, que ainda vai trazer. Espírito Santo de Deus, vem e toma o primeiro lugar nessa reunião, nessa live de oração, Pai. Visita cada pessoa que está aqui e a todos, ó Deus, que se achegarem depois, que todos sejam tocados por essa mesma unção, essa mesma presença maravilhosa, que todo barulho desnecessário que impede de ouvir a tua voz cesse agora. Cale-se todas as vozes, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Que cada pensamento agitado, toda distração ou preocupação se cale agora diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, da presença do Deus Todo-Poderoso. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, discernir o teu coração e seguir a tua direção sob o teu comando. Tua palavra diz que o Senhor é a porta das ovelhas e nessa noite nós queremos entrar pelo Senhor. Entrarmos, Senhor, para esse lugar de aconchego, de segurança no seu redil de amor, onde a sua vontade, Senhor, é soberana. E fazer a sua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, deve ser o desejo do nosso coração.
Que o teu Espírito nos conduza, nos alinhe, nos ensine a andar pelos teus caminhos. Colocamos diante de ti, Senhor, a nossa vida nessa hora. Todo o nosso ser, Senhor, com força. Não de qualquer jeito, mas nós deleitamos o nosso ser agora diante dos teus pés, Pai. Oh, em nome de Jesus, abençoa esta reunião, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Acho que eu não vou parar para louvar, gente. Vamos continuar? Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, que presença maravilhosa do Senhor aqui neste lugar, aleluia. O Senhor é santo, o Senhor é digno de ser adorado e nós queremos declarar que nós queremos ouvi-lo, cantando a palavra. Fala conosco, Senhor, fala comigo, fala comigo. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Senhor, fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia, você precisa ouvir a voz do seu pastor. Aleluia. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós Estamos precisamos aqui ouvir para a te tua ouvir. Aleluia. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Aleluia. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Senhor, eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. sim, Senhor, vem Decidi falar te com teu obedecer povo, por Deus. amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Senhor, eu não quero ouvir. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia! Você precisa ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir ao Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Eu não posso viver sem ouvir a voz do Senhor, aleluia. Glorioso Deus, nós precisamos ouvir a tua voz, aleluia. Maravilhoso Senhor, glorioso Deus, aleluia, aleluia. Maravilhoso Senhor, não é verdade? Abra sua Bíblia em João 10:7, porque o Senhor quer falar conosco, glória a Deus por isso. Aleluia, João 10:7, aleluia, glorioso Deus, aleluia. João 10:7, está escrito assim, eu fiquei lendo, gente, eu queria ler tudo, mas vou me conter porque há todo um contexto aqui para explicar, né, para a gente orar sobre a palavra.
Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia! Então Jesus afirmou, Jesus falou, Jesus disse outra vez: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Foi Jesus quem disse. Para ouvir a voz de Deus, né, nós precisamos, o que nós precisamos? Eu falei de 3 coisinhas ali, né? Falei rápido demais, né, gente? Mas isso é importante vocês anotarem ou ouvirem de novo depois. Nós precisamos de quietude, atenção e de um coração ensinável. A Bíblia, né, a gente disse que ela é o que? A nossa bússola. Ela aponta sempre a direção para aquilo que é a vontade de Deus. E o Espírito Santo é quem que é? Eu falei também, né? Que ele é como se fosse o controle de voo, que é aquele que nos guia com segurança, corrige a rota, nos conduz de volta, né, ao propósito. E sem essa bússola, sem esse controle, nós nos perdemos. Mas quando nós nos deixamos conduzir, tudo volta ao lugar, porque a voz do pastor, ela traz direção e traz segurança para as ovelhas. Quem aqui é ovelha? Eu sou ovelha. Glória a Deus, aleluia. Ele é a porta pela qual nós entramos, né? Primeiramente para a salvação, para o descanso e para a direção certa. Ele é a voz, né, que nos chama pelo nome, nos conduz sempre, sempre, sempre com amor. Sempre a condução do Senhor é sempre com amor. Ainda que ele venha nos corrigir, açoitar, tudo isso ele faz com amor. Então, a quietude, o que é essa quietude que nós precisamos, né? Não é só ficar quieto, né? Mas tem a ver com postura, né? Com obediência. Vamos ver aqui o que é quietude. A quietude é o descanso interior. Lembra que eu falei daquele barulho, aquela bagunça que acontece no interior, impedindo a gente de ouvir? Para a gente ouvir a voz de Deus, tem que ter esse descanso interior, essa quietude. Essa descanso interior diante de Deus, quando nós paramos de lutar sobre todas as coisas, né, com nossas próprias forças e confiamos no Senhor, que Ele está no controle. Então, nós aqui aplicamos o quê? Fé em silêncio. Nós não ficamos nos debatendo, nós ficamos ali esperando a ação de Deus. Quando nós falamos ali, né, que o Senhor disse no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É esse chamado para quietude. Aquiete-se. Quando você esquecer o que é quietude, você anota aí, ó, no Salmo 46:10, quietude. É isso daqui, ó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deixa que eu vou fazer. Eu vou mover. Para de fazer a sua força. Você vai se desgastar toda aí, se machucar toda e não vai conseguir nada. Nós precisamos também, para ouvir a voz de Deus, de atenção. E que atenção é essa? Não é só parar e olhar fixamente, não se trata disso. É ouvir com o coração, né? Focar na voz de Deus, focar e discernir o que o Espírito está dizendo. É aquele momento que a gente ora, que a gente clama para que sejam abertos o quê? Os nossos ouvidos espirituais, para poder fechar as portas das distrações. Então é abrir, né? Atenção é assim, abrir os ouvidos espirituais e fechar, paralisar com as distrações. Em Provérbios 4:20 diz assim: atente para o que eu digo, incline os ouvidos para as minhas palavras. Então é isso, atenção. Provérbios 4:20, atente-se, tenha atenção, pare, preste atenção, pare, o que você estiver fazendo, pare agora, incline os ouvidos para as minhas palavras. E o coração ensinável é ter humildade para poder aprender, aceitar a correção e permitir que Deus molde o nosso caráter. É o oposto, né, da teimosia e do orgulho. Salmo 86:11 diz: ensina-me o teu caminho, Senhor. Dá-me um coração inteiramente fiel a ti. Então aqui está mostrando, né? Ensina-me.
A gente precisa aprender, estar nesse lugar de ser ensinado, corrigido. E dá-me um coração inteiramente fiel, vem moldar o meu caráter. Então, quietude é nos fazer ouvir, atenção nos fazer entender, e o coração ensinável nos faz obedecer. Quietude, atenção e coração ensinável. Ouvir a Deus, entender a Deus e obedecer a Deus, através da palavra. Aleluia. Então, essa passagem que nós lemos em João 10, versículo 7, onde Jesus disse de novo, outra vez, digo, né? A verdade. Outra vez digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. No tempo da Bíblia, né, nos tempos bíblicos, os pastores, eles conduziam as ovelhas a redutos murados, né, a caminhos assim, a lugares que tinham muros com uma só entrada, que é a porta. Só tinha uma entrada, não tinha duas. E quando não havia o porteiro, porque eram nas cidades, né, eles iam conduzindo o rebanho, muitas vezes passava por vilas, a gente chama de cidades, são vilas, né? E onde o pastor, ele procurava, não tinha um porteiro, o próprio pastor, ele se deitava ali naquela porta e ele era literalmente a porta viva para aquelas ovelhas não saírem e também para que predadores não entrassem. Então nenhum predador podia entrar sem passar por ele, e assim é Jesus, é por isso que ele é a nossa proteção viva, ele é a fronteira, né? A nossa fronteira, ele está à nossa frente, diante de nós, entre o perigo, né, e a segurança. Sem Jesus é perigo, expostos ao perigo. Com Jesus, o pastor à nossa frente, o bom pastor, o nosso pastor, nós estamos seguros. Então Jesus está falando aqui, nesse contexto aqui, Jesus estava falando para um grupo de fariseus, pessoas muito intelectuais, muito estudiosos, mas eles se achavam, né, espirituais, mas eles estavam guiando o povo sem revelação, ou seja, havia uma cegueira espiritual neles. Então Jesus havia acabado de curar um cego de nascença, que está relatado aqui em João no capítulo 9. Aqui tem Jesus cura um cego de nascença, depois você lê, milagre maravilhoso, e eles foram ali questionar Jesus. Jesus havia acabado de curar o cego e em vez deles se alegrarem, eles foram julgar. Então Jesus usa essa metáfora do redil, que era muito de ovelhas, né? Muito comum no Oriente Médio, era a linguagem que eles entendiam. Então Jesus estava dizendo o seguinte: eu sou a porta. Isso significa que ele é o único acesso legítimo ao Pai e à salvação. O redil, ele tinha uma única abertura, né? E o pastor se deitava ali à noite. Ele mesmo era aquela porta viva. Não se esqueça disso, isso é muito importante. Nenhuma ovelha entrava ou saía sem passar por ele. E assim Jesus, ele é o limite entre o perigo e a segurança, tá? Jesus, o perigo lá fora e a segurança, né, de Jesus, onde estão com Jesus, o redil de Jesus. Então, em João 14:6, também, né, assim, Jesus deixa bem claro isso, né, que entre o desvio e o propósito, né, entre o vazio e a plenitude, é Ele que está ali fazendo toda a diferença. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa passagem muito conhecida, mas muitos estão aí falando, declarando ela, como esses fariseus, sem a revelação. Estão cegos espiritualmente, não compreendem o que ele está dizendo. Nós temos muitas provas disso, não vou entrar nisso agora. Então, o contexto profético dessa palavra, né? Nós temos aqui o contexto histórico, bíblico e o profético. Jesus, a porta da salvação, o cumprimento do que estava escrito lá em Ezequiel 34:15. Ele disse: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e lhes darei descanso, diz o soberano
Senhor. O profeta profetizou isso. E ele também é a porta do reavivamento espiritual. E é aqui que a gente incendeia. E ele diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida plenamente, aleluia. Jesus é o acesso ao fluir da vida de Deus, porta de cura, reconciliação, direção. Ele disse lá em João 10:28, ninguém arrebatará as minhas ovelhas da minha mão, aleluia. Nas mãos dele nós estamos seguros, glória a Deus. Ele é a porta, ele é a porta sobre a igreja, ele é a porta sobre nós, aleluia, sobre a nossa vida. Nossa esperança viva, glória a Deus, aleluia. E há situações que são tão reais quando não se tem o Senhor como pastor. Eu vou trazer algumas, mas eu sei que existem muito mais. Eu só consegui pontuar isso, né? Sem Jesus sendo a porta, as decisões, né, que nós tomamos, elas são tomadas assim por impulso e o resultado é arrependimento. Assim, arrependimento é remorso, não é aquele arrependimento verdadeiro, né? A gente se arrepende de ter tomado a decisão, por quê? Jesus não estava sendo a porta, não tinha ali Jesus e o Espírito Santo, né? Não tinha a bússola nem o trem de pouso. Então, sem Jesus, sem ser ele a porta, a nossa vida é cheia de cansaço, de confusão e de solidão. Sem Jesus sendo porta, nós, seres humanos, somos vazios no nosso interior. A nossa dependência fica no que as pessoas dizem ou fazem, ou no nosso status. Se a gente tem, é, se não tem, não é. Entendeu? Sem Jesus como porta, nós ficamos ali em ciclos, né, de prisões repetitivos, sem direção espiritual. Fica rodando e repetindo. Mas com Jesus sendo a porta e nosso pastor, nós temos paz interior mesmo nos momentos de crise. Nossas decisões são guiadas por discernimento e não pela ansiedade. Às vezes, vem a tribulação, a gente fala, opa, espera, calma, que não é assim. Nós temos a bússola. Nós temos direção. Com Jesus sendo a nossa porta e nosso pastor, há direção e há contentamento espiritual. Pode faltar tudo, como o pastor falou domingo, né? Citou até Abacuque ali, ainda que falte o azeite, o produto da oliveira minta, ainda que falte o gado, ainda que falte tudo, nós temos contentamento. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E com Jesus sendo porta e pastor na nossa vida, nós podemos buscar no Espírito, na sensibilidade, a voz de Deus e discernimento entre as vozes que não são de Deus. Então, isso é maravilhoso, já dá para poder dar muito aleluia aqui, né? Nós temos aqui algumas paralelos, né, na prática. Por exemplo, que portas são essas? A porta da pressa. A ansiedade é uma porta falsa. Parece uma porta e você entra correndo nela e fala, cadê? Onde foi parar tudo? Mas há algo, né, antes dessa porta que pode fazer você não entrar nela, que é o silêncio e escutar a Deus. Lembra, gente, o que nós precisamos das 3 coisas que nós precisamos? Quietude, atenção e coração ensinável. Então aprenda, aquiete-se, escute, pare, atente-se a isso. O remédio, quando você está indo com muita pressa, a ansiedade é uma porta falsa. Ela vai te levar para um caminho de engano, de dor, de sofrimento. E o Salmo 46:10 diz, parem de lutar. Saibam que sou Deus.
que eu sou Deus. Serei exaltada entre as nações, serei exaltada na terra. Aí tem a porta da teimosia, que é insistir em portas que Deus já fechou. Aqui o remédio é o coração ensinável. Tem que aplicar o coração ensinável aqui. Salmo 86, 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel a ti. Nós já demos aqui o remédio, agora toma ele. A porta do controle, né? Querer conduzir sem o Espírito precisa de rendição. Salmo 23, 1. Senhor é meu pastor, de nada terei falta. A porta do orgulho. O orgulho impede a entrada. Nenhum orgulhoso vai entrar na presença de Deus. Só um coração humilde. Então nós precisamos de o quê? O remédio aqui é humildade. Tiago 4,6 diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aleluia! Toda vez que nós andamos sem a direção do nosso pastor, nós perdemos. Nós perdemos muita coisa e nós nos perdemos. Mas quando nós paramos e dizemos assim, Jesus, eu quero entrar pela tua porta, tudo se alinha. A alma descansa e aquele rumo errado, torto, ele se alinha, ele é corrigido e nós voltamos a caminhar no caminho. Aleluia! Glória a Deus, e é sobre esta palavra que nós vamos orar nessa noite, aleluia. Sobre essa palavra que o Senhor trouxe para nós. Aleluia, fiquei com muita vontade de ministrar o Salmo 23, cada item, né? Cada versículo com profundidade. Quem sabe seja domingo esse dia, estou aguardando a direção do Senhor. Amém? Vamos orar nessa hora, que palavra gloriosa, que glorioso essa palavra é. Que ensino profundo, que direção, que norte, né, que o Senhor deu para a nossa vida espiritual. Que alimento gostoso, glória a Deus. Para muitos pode parecer um pouco, até mesmo salgado ou seco, não. Mas para nós, né, que amamos o Senhor, o nosso coração deleita diante dele quando ele vem nos instruir. Aleluia, aleluia. Nessa hora nós sempre oramos, né? Quero dar essa direção aqui, nós oramos, sempre trago a oração assim para o pessoal, depois para nós, né? Nós no pessoal, depois para a família, para a igreja, para os irmãos, e aí a gente vai indo pelos missionários que estão no campo, pela liderança das igrejas e as nações. Amém? Então a gente sempre está seguindo essa linha, para que a gente não se perca e sempre usando a palavra como base. Nós oramos em cima da palavra. Então que nessa hora, se você pode se colocar de joelhos, coloque-se. Se você pode abaixar a tua cabeça, abaixe. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Nós te bendizemos, nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome neste lugar. Nós te amamos, Senhor. E nessa hora nós colocamos a nossa vida diante do teu altar mais uma vez e declaramos que reconhecemos que tu és a porta que nos conduz à vida verdadeira. O Senhor é a verdade. Nós não queremos andar, Pai, pelos caminhos que são nossos, nem nos guiar pelas vozes que falam tanto nesse mundo, por esses barulhos, ó Deus, externos que acabam influenciando o nosso interno, Pai, mas queremos caminhar pela tua voz, que traz segurança e paz. Tu és o nosso pastor. Entra no nosso coração nessa hora, Senhor, e nos ensina a te ouvir. Que todas as portas erradas, aquelas que nos afastam do teu propósito, sejam fechadas nessa hora. Abre somente, Senhor, diante de nós a porta que o teu Espírito Santo preparou nessa noite, Pai, para que possamos passar por ela. Que a tua presença seja o nosso abrigo e o lugar do nosso alinhamento. Guia-nos, Senhor. Guia-nos aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, como diz a tua palavra, Pai.
Nós nos rendemos, Senhor, à tua direção. Nós declaramos que tu és o nosso pastor, tu és a porta que nós queremos atravessar, estar. Tu és, Senhor, o nosso caminho, a nossa segurança. Oh, Pai, nós pedimos, Senhor, que essa porta, como diz a tua palavra, esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nós apresentamos, Senhor, sobre esta palavra a nossa família. Que o teu sangue, Jesus, o sangue precioso e poderoso de Jesus, nesse momento, seja o selo sobre as portas da casa, Senhor, dos nossos familiares, de toda a nossa família. Começa pela nossa casa e vai, Senhor, visitando a nossa parentela. Que toda brecha espiritual seja fechada. Que somente a tua porta, Jesus, permaneça aberta sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Fecha as portas, ó Deus, que tem conduzido eles a caminho de perdição, ó Deus, de ignorância, Pai. Ó Deus amado, e abre, mantém aberta, Senhor, iluminada essa porta que atrai para ti. Repreende, papai, nessa hora toda influência contrária que tenta roubar, Senhor, a unidade nas famílias, a paz e o amor dentro dos lares. Que a vida do Senhor plena possa fluir nessa hora sobre a nossa família, Pai, sobre os pais, sobre filhos, sobre cônjuges, sobre irmãos, sobre todos os relacionamentos familiares. Haja cura, haja libertação, haja restauração. Que em cada ambiente, Senhor, da casa se ouça a tua voz e que ela seja o guia que nos mantém, Senhor, firmes e alinhados à tua vontade. Toma o controle na nossa família, Espírito Santo. Guia, Senhor, as famílias, nossos familiares em segurança e paz, num caminho, Senhor, de encontro contigo, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos nessa hora, Senhor, pela tua igreja, que o teu rebanho reconheça a voz do pastor. Como diz, Senhor, em João 10, 3 e 4... As ovelhas ouvem a voz do pastor. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Colocamos diante do Senhor, Pai, a tua igreja, o teu rebanho precioso. Que cada filho teu, Senhor, cada filha, aprenda a reconhecer a voz do Senhor como a voz do bom pastor e a discernir quando a voz estranha tenta enganar. Espírito Santo, desperta a tua igreja para ouvir, obedecer e seguir. Vem trazer cura aos corações feridos, restaura os que estão desanimados, reacende o amor pela tua palavra. Que a tua voz, Senhor, ecoe nos cultos, Senhor, os ministérios, nas células, nos encontros, nas alianças, ó Deus, nos lares, nas casas, aonde houver, Senhor, a tua palavra sendo ensinada. Haja, Senhor, em cada crente um coração ensinável, disposto a andar em humildade, santidade e discernimento. Faz-nos, Senhor, um só rebanho debaixo da tua voz. Oh, papai, em nome de Jesus, opera, traz de volta os que estão afastados, os que estão longe da mesa da comunhão, Pai. Opera nessa hora, trazendo eles para estar novamente, Senhor, como ovelhas, dentro do teu aprisco, em nome de Jesus. Oh Deus, nós pedimos nessa hora pelo pastor, Deus. João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós oramos pelo nosso pastor, aquele que o Senhor confiou para cuidar o rebanho local, Senhor, esse ministério. Que ele tenha ouvido, Senhor, sensível à tua voz todos os dias, um coração rendido a ti e as mãos fortalecidas pelo teu Espírito. Protege ele, Senhor, de toda distração, de todo peso e de toda seta do inimigo lançada contra a mente dele.
Que o teu Espírito Santo seja o conselheiro e o guia dele em cada decisão. Renova as forças físicas dele, Pai, as forças, Senhor, também espirituais e emocionais. Derrame óleo, cura sobre a vida dele, Pai. E guarda-nos, Senhor, como família. Que o teu cuidado, a tua unção, Senhor, seja sobre ele nessa hora e que o Senhor continue sendo o verdadeiro pastor dos pastores, Pai. Em nome de Jesus, seja o pastor dos pastores, Senhor. Principalmente do pastor Nelson, Pai. Nós oramos por ele nessa hora. Ó Deus amado, traz de volta, Senhor, aqueles que estão afastados. Mais uma vez eu peço, ó Deus, aqueles que se perderam, que deixaram de ouvir a tua voz por causa das dores, das decepções, das distrações da vida. Espírito Santo, vai de encontro a eles, aonde eles estiverem. Chama-os novamente pelo nome, assim como o pastor chama a ovelha perdida. Desperta, Senhor, o coração, remove o peso, quebra as correntes, traz de volta, Senhor, aqueles que são teus, que eles ouçam novamente o som da tua voz chamando: vem, volta para casa, eu te amo, você é meu. Restaura, Senhor, reconcilia, reintegra, Senhor, cada ovelhinha sua, Senhor, que se afastou. Nós clamamos nessa hora em nome de Jesus. Ó Deus, Apocalipse 3:8 diz: eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E sobre esta palavra, sobre esta porta, sobre essa porta aberta que ninguém pode fechar, nós colocamos, Senhor, os missionários no campo, Senhor, nos campos, ó Pai. Isso inclui a nós, Senhor, que também estamos em terra estrangeira. Apresentamos os teus filhos que estão pelas nações, levando o teu evangelho e sendo a tua voz entre os povos. Que nenhuma porta se feche diante deles, pois o Senhor é aquele que abre e ninguém fecha. Abre portas agora, Senhor, portas de provisão, portas de provisão, portas de provisão, e fecha toda a porta, Senhor, que é lançado perigo, Senhor, por onde entra o perigo, por onde entram os predadores. Nessa hora, em nome de Jesus, fortalece, renova e protege cada missionário, Senhor, e suas famílias. Sustenta eles, ó Deus, no emocional, no espiritual e no físico, para a glória do teu nome. Que cada nação, aonde eles colocarem os pés, aonde eles pisarem, sejam alcançadas pela tua luz e que a tua glória se manifeste através da vida deles. Abre portas para a provisão, dê a eles estratégias, Senhor, e conexões, Senhor, celestiais, divinas, ó Pai, feitas, realizadas, alianças, Senhor, que o Senhor provê para eles, ó Deus. Que o teu nome seja conhecido e exaltado entre os povos. Em nome de Jesus nós oramos, Papai amado. Salmo 24:7 diz: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Ah, tu és o Senhor das nações. Nós intercedemos, Senhor, por cada povo, língua, tribo, nação, que as portas espirituais das nações se abram para a entrada do Rei da Glória, que o teu evangelho avance em poder, quebrando cadeias, sistemas, Senhor, e mentiras que aprisionam os corações, que oprimem os povos, Pai. Levanta líderes, ó Deus, tementes à tua palavra. Cura, Senhor, a terra. Traz arrependimento e avivamento. Que cada nação se dobre diante de ti e reconheça e declare: Jesus Cristo é o Senhor. Que a tua glória cubra toda a terra, como as águas cobrem o mar, assim como está escrito em Abacuque 2:14, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Obrigada, Senhor, por essa noite em que o Senhor mesmo falou conosco, que nos trouxe à memória, Deus, essa palavra que nos dá tanta esperança e força para continuar, Senhor, prosseguir. Tu és a porta, nós guardamos no nosso coração, ó Deus, o que ouvimos e entramos por ti, Jesus, na vida abundante que o Senhor nos prometeu. Que o teu Espírito continue, Senhor, nos guiando, nos orientando, nos ensinando a viver debaixo da tua voz e direção. Oh Deus, muito obrigada, 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 te agradecemos em nome de Jesus.
Que glorioso, aleluia, eu tô pegando fogo, não sei se estão vendo, eu tô vermelha, aleluia, há um fogo aceso nesse lugar, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glorioso Deus, aleluia, Jesus está aqui, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu pausei o louvor, não foi intencional, né? A gente sempre canta a música toda, mas agora, pela direção do Espírito Santo, aonde eu pausei, nós vamos continuar, nós vamos terminar essa live adorando ao Senhor, cantando, declarando essa oração, clamando que o Senhor fale conosco. Ele é a voz que nós queremos ouvir, a voz do nosso pastor. Ele é o pastor, né? Que tem a voz que nós queremos ouvir. Aleluia. Sempre te ouço na tribulação. A voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Sim, Senhor. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir, aleluia. Sim, Senhor, continua falando conosco, Senhor, todos os dias. Nós decidimos te obedecer por amor. Precisamos aprender o caminho do teu coração, Pai. Se revele, fala conosco. Como um pastor que conduz o seu rebanho, eu desconheço outra voz que não venha de ti. Sim, Senhor, eu nem quero conhecer. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Oh Deus, eu não quero ouvir outra voz que não venha de ti. Eu preciso te ouvir. Só tua voz acalma meu coração. Só tua voz tem poder de libertar. Aleluia. Fala comigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Peça isso, fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir. Oh, aleluia. Fala, Senhor. E você se coloca nesse lugar. Fala comigo que a tua serva, o teu servo ouve. Aleluia. Nós precisamos te ouvir, Senhor. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, até semana que vem, se assim o Senhor permitir. Amém. Glória a Deus, aleluia, que glória. A presença do Senhor é real. Glória a Deus. Aleluia.